Olá, estamos aqui hoje em mais um Eled Conecta e hoje com um empresário que eu admiro muito, é uma grande alegria estar aqui contigo, Leandro Ibagi. Muito obrigada. Oi Lu Martins, muito obrigado, quem agradece somos nós por essa oportunidade de falar com o teu público, falar com a tua audiência e contar um pouquinho das nossas histórias, né? Bacana, obrigada, Leandro. Olhando para a trajetória da Ibagi, Leandro, quais decisões foram fundamentais para transformar essa empresa que hoje é referência no segmento imobiliário? Lu, eu diria que é um conjunto, né, de decisões, mas ele existe concentrado numa grande base, que foi a fundação da empresa em 1970 pelo meu pai, né, baseando-se nas experiências de honestidade, de transparência, de relacionamento com as pessoas, né? O que a gente vem fazendo ao longo dos anos, não perdendo de vista e de mira estas credenciais, é aprimorar a gestão, profissionalizar a gestão, investir muito no nosso time humano. Quando a gente olha que pelo 5º ano consecutivo nós levamos o prêmio GPTW como melhor empresa do segmento para se trabalhar no Brasil, a gente valoriza isso como uma grande joia, no sentido de que pessoas que trabalham em ambientes felizes conseguem mais facilmente enfrentar os desafios do dia a dia e formar novas relações com os nossos clientes. Bacana, eu vejo quanto vocês inovam, né? Não só no endomarketing, né? Trabalhando todo dia aqui com o time de vocês, como também lá fora, né? Em busca de inovação para os clientes, em busca aí dos processos de vocês. Vocês são uma grande referência hoje no segmento. Tenho acompanhado bastante todas as premiações e esse prêmio é muito importante que você falou, mas também estão todos os anos sendo premiados no Top of Mind, nos prêmios aí que trazem aí referência para a marca de vocês, né? Então, Leandro, na tua visão, como a inovação é a forma de se comunicar com o público impactam nessa experiência com o cliente e no crescimento da marca da Ibagi? Vamos lá, a gente falou muito há pouco do tema relacionamento, que era uma das premissas que meu pai plantou lá em 1970 quando fundou a Ibagi. Mas existe um outro pilar que nós também julgamos muito importante, que é o pilar da tecnologia, né? Nele nós também congregamos a inovação, nele nós agora mais modernamente congregamos a inteligência artificial. Sim. Então nós alicerçamos algumas bases da empresa em relacionamento, em tecnologia, mas sempre buscando com que a tecnologia, a inovação, aproximem o cliente da nossa estrutura. Tecnologia e relacionamento tem que gerar confiança e não distanciamento do cliente. Quando você cria uma tecnologia que ao invés de você trazer o cliente, você afasta o cliente, eu tenho para mim que algo não está funcionando de maneira adequada. Nada substitui o que nós estamos fazendo aqui agora, ao vivo e de maneira presencial. Nós poderíamos, obviamente, estar num ambiente separado, você no teu estúdio, eu aqui no meu escritório, e fazemos o mesmo trabalho. Mas o que precede essa entrevista, o que termina depois dela, tem um valor inestimável. E é nisso que nós confiamos. É nisso que nós entendemos que temos condições de agregar mais. Temos 8 agências na Grande Florianópolis. Poderíamos ter uma. Né? Os serviços hoje são majoritariamente digitais. Se aluga remotamente, se realizam contratos virtuais, se realizam vistorias virtuais. A assinatura não é mais cartorial, é também digital. Mas por que então temos uma agência em Biguaçu, por exemplo, que foi a mais nova agência nossa, ou em Palhoça, ou no norte e sul da ilha, ou em São José, ou as agências que estão em Florianópolis? Para nós estarmos próximos das pessoas. Porque tecnologia se compra, produtos se vendem, inovações se criam todo dia, mas confiança a gente não compra em lugar nenhum. Confiança é algo que a gente adquire ao longo dos anos, errando e acertando, obviamente muito mais acertando do que errando, ou lutando para errar o menos possível, mas estando disponível para os clientes. E essa disponibilidade com as agências físicas e a pegada digital que elas são obrigadas a produzir, geram aquilo, ou buscam gerar aquilo que nós mais incentivamos, que é confiança e relacionamento próspero com os nossos clientes. Que bacana, a gente falava sobre isso, que esse é um dos propósitos do Eled Conecta. É estar próximo dos clientes, ouvir os clientes e poder conectar mesmo as marcas, né? Marcas e pessoas.
Leandro, o marketing de vocês é um marketing muito ativo. Eu acompanho aí há muitos anos a Ibagi, vejo o quanto vocês têm inovado, né, em inúmeras ações e não só ação de comunicação. Vocês investem muito em comunicação, principalmente comunicação digital. Hoje a gente tem aí painéis de LED em muitas unidades de vocês, mas tem ações que transcendem o marketing ou a comunicação da Ibagi. Como um exemplo disso é a Ibagi Night Run, que eu participei no ano passado. Então, vendo essas oportunidades, como você acredita que surgem novas oportunidades quando a empresa investe nessas novas experiências, em novas conexões com o seu público e soluções? O que tu acha que isso traz de proximidade para o teu cliente? Sim, inclusive os nossos painéis, né, devemos à ELED, né, a equipe da ELED, do Martins, Tairone, né, enfim. Estímulos de boas empresas que fazem com que nós também tenhamos interesse em investir. O nosso marketing, de fato, ele é um marketing bastante pulverizado, é um marketing comercial, mas ao mesmo tempo com uma pegada muito forte no institucional. Uma empresa que vence 55 anos, busca crescer a cada dia, visa aprimorar-se a cada dia, só consegue sobreviver se você, de fato, conseguir ter uma realidade de comunicação muito próspera com os seus clientes. Antigamente diziam, as empresas falam por números. Hoje as empresas elas precisam se comunicar. Né? E a comunicação não é algo que apenas eu falei, ou está falado, ou eu ouvi. Não, a comunicação é algo que dinamiza as distâncias, que otimiza resultados, né? E há muito tempo a gente aprendeu que nós não somos administradores de imóveis, nós somos administradores de patrimônio, nós somos administradores de sonhos, nós somos administradores de ambições, de parte, de lado a lado. Né? Quando um lojista investe o seu sonho, o seu capital no novo empreendimento, ele joga a sua vida para dentro daquele imóvel. Então aquilo deixa de ser uma mera relação comercial. Aquilo passa a ser algo muito mais intenso, né? Muito mais dinâmico, né? E obviamente gerando uma necessidade de comunicação à altura de todas essas expectativas. E um dos mantras que a gente fala aqui dioturnamente na empresa é dizer que nós não administramos imóveis hoje como realizamos até ontem, da mesma forma que amanhã estaremos diferente do que estamos realizando hoje, porque somos, né, uma empresa muito inquieta e a comunicação tem que ter fluidez, objetividade, assertividade, capacidade de convencimento, né? E por isso que o nosso marketing também caminha nessa mesma esfera. Óbvio que a gente aluga imóveis todos os dias, esse é o nosso papel, essa é a nossa atividade, isso são atividades comerciais, mas todas elas adquiridas daquela palavra anterior, a confiança de um locador em deixar o seu patrimônio sob nossa gestão. Sim. E a responsabilidade que assumimos a partir desse instante. Exato. E a reciprocidade que temos que ter em face de um e de outro. Então, esta linha, que eu diria mais do que até uma linha de marketing, acho que é uma linha comportamental que nós precisamos cada vez mais cultuar entre os nossos para que tenhamos a capacidade de atender os nossos clientes com essa fluidez, né? Com esse diálogo, com essa proximidade, com o cafezinho que a gente tomou há pouco, porque estes são verdadeiramente os grandes diferenciais que moldam empresas hoje e continuarão moldando por muitos anos. Que bacana, Leandro, muito bom. Uma empresa de 55 anos que tem muito aí a contribuir, né, com a gente, com os empresários em geral, enfim. E a gente vê assim como o hábito de consumo tem mudado, como o mercado tem mudado. E falando agora do segmento de vocês, do segmento imobiliário, hoje as pessoas estão trocando residências de 300 metros quadrados para morar em 40 metros quadrados. Uma tendência muito grande, principalmente para investidores. Me fala um pouquinho como que está esse mercado para vocês, quando a gente está aí, ao invés de construir grandes prédios de 4 suítes, 3 suítes, a maioria das empresas, e a gente não precisa ir muito longe, podemos falar aqui de São José, tão próximo da gente, as grandes construtoras investindo em prédios com apartamento de, no máximo, 40 metros quadrados. O que tu fala desse segmento, dessa mudança no mercado? Bom, as mudanças, elas são muito rápidas, velozes, né?
Algumas mudanças de rota, elas tiveram a pandemia, por exemplo, como um fator de oxigenação a essas alterações, mas existem alguns dados que contribuem, né, para o entendimento dessa alteração de mindset. Primeiro, o desenvolvimento da área locatícia no Brasil. O Brasil, há 15 anos atrás, vivia com 10% da população residindo no formato locatício. Hoje esse número já ultrapassa a casa dos 22%. Tá? Então nós tivemos uma mudança de cultura já característica de países desenvolvidos, né? A Alemanha, 54% da população mora de aluguel. Nos Estados Unidos, que é um país que o brasileiro gosta muito de se comparar, estar nas Américas, é 34%, 35%. Nós hoje estamos caminhando na órbita de 22%, mas estamos num processo de crescimento. A figura do ter, não é que o brasileiro deixou de querer ser proprietário de um imóvel, não, de forma alguma. Ele adiou apenas esse sonho, esta vontade, alterando um pouquinho a lógica do ter para a figura do experimentar. E esse experimentar, ele caminha em morar mais próximo da universidade, de morar mais próximo do trabalho, de morar mais próximo de estruturas de lazer, ou de estruturas de serviço, ou de estruturas comerciais que favoreçam o dia a dia dele. Então, sim, nós percebemos que dentro desta alteração de mindset, dessa mudança de entendimento espacial do que, de fato, é necessário para mim viver com qualidade, que os imóveis de 1 e 2 dormitórios formam a sua grande maioria dos interesses das pessoas, né, que migram para a nossa região. E aí um outro fator também que explica muito localmente a grande Florianópolis, né, quando você pega uma Palhoça, crescendo 8 vezes o índice nacional. Você pega São José, Florianópolis e Biguaçu, crescendo 4 vezes o índice de crescimento populacional a nível nacional. Você entende que o nosso estado e a nossa grande Florianópolis oferecem, de fato, uma qualidade de vida que atrai pessoas, atrai mão de obra, atrai pessoas interessadas em segurança, em educação, em viver com mais qualidade. Então, o país Brasil, que é um país praticamente continental, vive hoje fluxos migratórios que há 15 anos atrás existiam, mas não na velocidade e nem no número que hoje nós encontramos. E a nossa grande Florianópolis, de maneira especial, forma um grande carro-chefe, né, desse entusiasmo. Então, claro, o aluguel acaba sendo uma porta de entrada, uma porta de se adaptar a novas regiões, novos formatos de vida, e o sonho da aquisição corre em paralelo um pouco mais adiante. Por isso que o nosso público está entre os seus 19 e 35 anos. Né? O público majoritário de locatários está concentrado nessa faixa. Que bacana, o público-alvo de vocês então é bem jovens. Jovem. Que legal. Então foi mais um LED Conecta com Leandro Ibagi, uma grande honra te receber, Leandro, ter essa conversa. Muito obrigada mesmo. E para vocês que vão acompanhar a nossa conversa, sigam também as redes sociais da Ibagi para acompanhar todo o trabalho que eles fazem aí por todo o nosso estado. Lu Martins, muito obrigado por essa oportunidade. A Ibagi sente-se envaidecida pela dinâmica que nós tivemos aqui hoje à tarde. É sempre um grande prazer falar um pouquinho da Ibagi, da trajetória dela, quais são as nossas aspirações e inspirações. Valeu demais. Obrigadão. Obrigada, Leandro.